todos. Hoje no programa o jornalista Arnaldo Neto e o nosso convidado, o doutor Frederico Paes, presidente da Coagro e do Hospital Plantadores de Cana. E Arnaldo, o seu já está a caminho e o de doutor Frederico é só ele passar aí onde quer que entregue, ou se quiser mandar apanhar aqui na rádio. Está levando aqui, doutor, um presente do programa, que é o kit MaxVit. Esse MaxVit é um energético para o senhor, né, utilizar e naturalmente ficar mais forte, mais também com imunidade mais alta. E tem aqui, ó, uma série de protetor solar, né, para o senhor usar aí também nas andanças aí do dia a dia. E tem máscara, tem luva, enfim, álcool em gel. É um kit da MaxVit, essa empresa é de Cardoso Moreira, e esse kit foi distribuído naquelas barreiras sanitárias. Então, né, fez o maior sucesso. A gente conseguiu alguns aqui para distribuir para os nossos convidados. Tá bom, doutor? Bom, Arnaldo, antes de entrar, continuarmos com a entrevista, eu queria que você me indicasse um bom advogado. Eu vou processar Cláudio Nogueira por bullying. Ontem nós fizemos um teste aqui no Skype, porque eu sou da roça, né? Como todo bom roceiro, essa tecnologia nova aí, a gente tem que se adaptar. Aí ele fez uma chamada para testar e o danado estava lá, rapaz, com uma panela de ferro no fogão a lenha, tá certo? Eu trabalhando lá na usina, já tarde da noite, e o homem cozinhando um feijãozinho lá no fogão a lenha. No fogão a lenha, entendeu? E ainda me mostrou, teve a ousadia de levantar, estava fazendo ali. Muito bom. Isso é bullying, eu vou denunciar esse bullying. Não, tá convidado aí, tá convidado assim, não, aqui nada. Tá um fogãozinho a lenha, Arnaldo, fogãozinho a lenha. Eu tô sabendo. A gente, como bom homem do interior e da roça, nascido e criado, eu falei, isso é bullying. Não pode fugir às raízes. E desculpa a brincadeira aí. Nada, que nada. Tá convidado, aliás, vamos fazer assim que isso tudo passar aí, com certeza, um feijão bem caprichado, o chamado feijão gordo, né? Isso, pra gente... Na panela de ferro. Na panela de ferro não foi uma lenha. Não é nada de panela de pressão. Tá certo. O Arnaldo também tá convidado. Arnaldo, seu kit logo depois a gente manda entregar também, tá bom, querido? Obrigado. Mas vamos dar uma continuidade aqui, Frederico. Com relação à safra desse ano, há uma perspectiva de alta em torno de 40%. Você mesmo colocou isso no bloco anterior, de 40% a 45% comparado à safra passada, do ano passado. O que leva, quais são as conjunturas que levam a esse crescimento? Bom, Arnaldo, nós tivemos uma condição climática única. Inclusive, a gente conversa com as pessoas antigas, né, que acompanham, né, a produção açucareira, ou melhor, a produção de cana na região, próprios dados meteorológicos. Nós temos aqui uma estação meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia, que tem mais de 110 anos de acompanhamento do clima na região. Então, esse ano eu diria que nós tivemos uma condição climática perfeita, né? Nós tivemos chuvas na hora certa, em volumes bons, e que, principalmente, além do volume bom, nós tivemos chuva bem distribuída. Eu diria até, uma brincadeira, mas falando a verdade, uma irrigação automatizada de Papai do Céu, né? Nós tivemos chuvas no momento certo, na hora certa, coisa que na região, infelizmente, não é uma coisa comum. Nós temos uma condição climática aqui bastante complicada. Nós tivemos aí praticamente 5 anos de seca, onde a chuva da região, além de irregular, né, nós temos aquele período de novembro, dezembro, que normalmente chove muito na região, e no verão, que deveria ser chuvoso, como foi esse ano, como é no centro-sul do Brasil, Minas, interior de São Paulo e outras regiões, que chove no verão, aqui na região nossa nós temos chamado veranico, né, que é praticamente 20 a 30 dias de seca entre janeiro e fevereiro, que prejudica muito a produção, não só a produção de cana, mas a produção, outros produtos agrícolas na nossa região. E, graças a Deus, nós tivemos esse ano uma condição muito boa, né, onde houve também plantação
no ano passado, de diversos cooperados, diversos fornecedores de cana plantaram cana, e esse plantio veio a ser beneficiado com esse período de chuva, e graças a Deus nós estamos com esse incremento de produção, o que vai trazer... É importante destacar que a produção a mais, ela não traz só o benefício para a indústria, traz o benefício para o produtor rural, mas traz geração de emprego também. Aí, por que traz? Olha, se nós temos mais cana, é mais um período, pelo menos mais 30 dias, eu estou estimando aqui, mais 30 dias de moagem. Nós temos a chamada mão de obra sazonal, que é contratada no período de safra. Então, são mais, no mínimo, 30 dias de safra, ou seja, 30 dias a mais de emprego que nós vamos estar gerando nessa safra, o que traz para a região, é importante destacar em termos financeiros, o setor, né, não é só a Coagro, o setor como um todo na região, ele traz um incremento, aí, um aporte de recursos para a região, algo em torno de 300 milhões de reais. Né? Esse dinheiro, ele circula na região, circula no comércio, ele vai para a mão do produtor rural, que também vai gastar no comércio, ele vai para a mão dos trabalhadores, que também vai gastar no comércio. Então, a nossa atividade ela é muito importante, não só pela questão de geração de emprego, propriamente dito, mas que esse dinheiro que é proporcionado pela safra, ele circula não só em Campos, como em todos os municípios aqui que têm atividade canavieira. Tem uma pergunta aqui, Frederico, só para eu não perder mais, que como o Nogueira falou, às vezes sobe aqui pergunta de ouvinte e a gente não consegue encontrar de novo. Você meio que até já respondeu no bloco anterior, mas só para deixar mais claro aqui para o Maurício Batista, que é um ouvinte sempre junto com a gente, ele pergunta os motivos que levaram a cooperativa a sair da usina São José em Goytacazes. Eu já tinha elencado alguns pontos, mas vamos lá. Como eu falei, a São José nós tínhamos topado na produção máxima, ou seja, nós tínhamos atingido lá em São José o máximo que ela poderia moer. E a gente tem um planejamento de sempre estar crescendo, né? A atividade nossa é uma atividade que tem espaço, como eu falei, para dobrar a produção de cana na região, sem dobrar de forma vertical, ou seja, não precisa aumentar a área, dobrar com produtividade também. E a gente, ali em São José, estava pequeno. Uma outra coisa importante, que grande parte da cana produzida hoje na nossa região, ela está na margem esquerda do Paraíba, tá certo? Então a gente tinha muita dificuldade de trazer essa cana para cá, para mais direita, passando por dentro da cidade. Nós temos um problema de transporte e de logística muito complicado na cidade. Nós não temos condições, por exemplo, como Ribeirão Preto, que é uma grande cidade no interior de São Paulo, ela tem um anel viário, tá certo? Que circula toda a cidade, onde a produção industrial, a produção agrícola circula. Campos não tem isso. Pra vocês terem ideia, para a gente colher cana da Baixada, né? Ou da própria aqui da região de Caxeta, de Serrinha, de Quissamã, e atravessar com essa cana para Sapucaí é uma dificuldade, né? A cana da Baixada, principalmente, ela por muitas vezes tem que passar ali pela Estrada do Carvão, né? Vim aqui às vezes pela Arthur Bernardes, é um transtorno, né? Nós não temos hoje, infelizmente, na cidade, não tem um planejamento rodoviário, viário, para escoamento, por exemplo, da produção de tijolo da Baixada. Nós temos um problema muito sério, por falta de planejamento de anos e anos aí, né, por parte dos nossos governantes, com escoamento de produção. Então, isso foi um dos motivos também que nos levou a sair de São José. E o outro ponto, que é o próprio, que eu já abordei, é o chamado incômodo de vizinhança, né? Problema a indústria sucroenergética, ela tem as suas peculiaridades que acaba levando transtorno para quem está vizinho à usina, tá certo? Então, esse foi um outro fator também que nos fez procurar uma outra casa, vamos dizer assim. Importante, Arnaldo, destacar... Sem contar os fios... Só para finalizar essa questão, eu diria, um grande feito,
porque acho que muitas pessoas que já mudaram de casa alguma vez na vida, ou seja, foi para uma casa, né, mudou de casa. E todo mundo sabe o transtorno que é. Você imagina você mudar uma usina, mudar toda uma atividade de um ano para o outro, foi de 2014 para 2015, e nós fizemos essa mudança. Seguimos aquele lema lá do Exército Americano, nunca deixar ninguém para trás. Nós trouxemos todos os funcionários de Goitacazes, da região da Baixada, que trabalhavam com a gente. Muitos não quiseram, por questão de distância, mas quem quis foi com a gente. Então, essa é uma coisa importante, para não deixar quem colaborou ali com a gente. Nós ficamos 12 anos lá em Goitacazes, né, gerando emprego naquela região. Frederico, eu falava só dos fios também, o transtorno que os caminhões de cana mal carregados, ou acima do limite, ou até alguns aí adaptados também, que tem aquela carroceria adaptada, e aí, né, acaba arrebentando, como a gente diz aqui, o bom campistês, pocando os fios todos aqui da cidade, né? Não comporta, né? Hoje não comporta, até porque é proibido, né? Hoje tem uma legislação própria municipal, é proibido o trânsito de caminhão de cana dentro da cidade, né? Antigamente existia isso, hoje não existe mais. Como eu falei, por exemplo, cana que vem da Baixada, a gente tem que ir lá no trevo, lá em Ururaí, tá certo? Pega a estrada ceramista para pegar a BR-101, aumentou a questão da distância, do frete, da despesa do fornecedor para transportar essa cana. A própria Polícia Federal tem feito um trabalho, Polícia Rodoviária Federal tem feito um trabalho não só de orientação, mas chama aqui até de punição, com multas, né? Se o transportador de cana colocar a cana acima do peso ou acima da capacidade do caminhão, justamente para evitar esse tipo de problema. E hoje nós temos aí, a Coagro tem caminhões fechados, né? Que é um tipo de transporte novo. Ele é totalmente fechado, se você olhar assim, nem sabe que é caminhão de cana, justamente para evitar queda de cana na cidade, ou na BR, no caso, para evitar transtorno na população. Só para terminar, uma colazinha que um amigo passou aqui no WhatsApp, e me alertando, um produtor, dizendo que existe ainda na região, e a gente aí chama as autoridades, não só a ENEA, Polícia Florestal, etc., que é a queimada criminosa. Tá certo? Voltando um pouquinho ao assunto lá polêmico das queimadas, que eu não estou aqui, a gente está aqui para debater. Mas existe a queimada criminosa, ou seja, aquele produtor que não ia queimar sua cana, que ia cortar a cana crua, e por muitas vezes tem sua lavoura incendiada, e isso precisa ser coibido. Isso acontece muito na Baixada Campista. Vocês vão entender absurdamente por quê. Todo mundo conhece preá. Tem gente que chama de porquinho da Índia, preá. Aqui na região tem a preá nativa, tá certo? Ela é nativa aqui da região. Então, o pessoal tem o chamado caçadores de preá. Acredite vocês ou não, pasmem, tem gente que queima o canavial criminosamente para caçar preá e vender nos bares. Tá? Eu uma vez, inclusive, falei para o diretor do INEA na época, você quer coibir muitas queimadas na Baixada, começa atacando os bares da periferia que vendem animal silvestre, que é chamada preá. Fritinha, o pessoal vende lá. Não pode não, Nogueira, é crime. A preá é um animal silvestre. Silvestre, é crime. Mas na feirinha da roça ali tem. Mas não pode. Não pode, claro. Pode. Existe uma preá que não é silvestre, que é criada com essa finalidade. Justo. Essa é outra questão. Eu estou falando daquela preá nativa, que existe muito aqui na Baixada Campista, e que o pessoal acaba queimando criminosamente os canaviais para vender. Foi só um adendo aqui que eu gostaria de fazer essa questão das queimadas, que eu me esqueci de falar aqui. Eu queria, só para a gente concluir esse bloco e deixar para a gente falar um pouquinho sobre a questão do Hospital dos Plantadores de Cana, que é um assunto também muito importante. Desde que eu estou aqui em Campos e que acompanho essa questão da safra, né, eu falava sobre a saúde mais cedo, desde 2015, 2016 mais ou menos, mas desde lá, na área da economia, na safra da cana, existia sempre a máxima de que as usinas iam moer mais para álcool do que para açúcar. Acho que desde 2015, 2016,
quase sempre mais para álcool do que para açúcar. Nesse ano, esse panorama mudou. Por quê? Bom, nós temos uma condição, por incrível que pareça, e é importante a gente abordar aqui, antes da pandemia, da questão do Covid-19, os preços tanto de etanol quanto de açúcar estavam, diria, de forma muito boa, não só para as usinas, mas também para o produtor de cana, que acaba o preço alto de açúcar, o preço alto, né, o preço bom de açúcar e álcool, também leva o preço bom da cana. E por incrível que pareça, Arnaldo e Cláudio, o açúcar não caiu de preço. Nós tivemos dois problemas na questão do preço do etanol, que foi aquela briga entre a Arábia Saudita e a Rússia, que briga por questões de petróleo, né? O petróleo ele tem uma influência muito forte nos preços do etanol. É um combustível, né? O petróleo faz a gasolina, e a gasolina é o balizador do preço do etanol, do nosso álcool. Então, com a queda do preço do petróleo, né, que prejudicou inclusive nossa região por questão de royalties, etc., nós tivemos uma queda muito forte no preço do etanol. E logo depois veio a questão da pandemia. Foram dois fatores juntos ali, né? Não só a queda do petróleo no mercado internacional, do preço do petróleo, e também a pandemia que derrubou o consumo de etanol em 70%. Para vocês terem ideia, o consumo de etanol caiu 70% no Brasil. Então, queda no consumo, lei da oferta e da procura, diminuiu o preço do etanol. E o açúcar não caiu de preço. Pelo contrário, ele vem se mantendo. O mercado internacional está aquecido. É importante entender que 60% do açúcar brasileiro é exportado. Esses contratos foram fechados em janeiro, fevereiro, com um preço em dólar razoavelmente bom. Nas bolsas, isso é balizado pelas bolsas de Nova York, onde ali se vendeu açúcar a 15 cents por libra-peso, que é a medida dada pela Bolsa de Nova York. E ali, com a alta do dólar, tá certo? Essas usinas no Brasil todo já tinham fixado contratos com preços bons, o dólar estava mais baixo, e com a alta do dólar, o açúcar para exportação ele explodiu. Então, os preços hoje no mercado internacional, e que reflete na nossa região também, o preço de açúcar ele ficou beneficiado não só por uma questão de preço que tinha se fixado antes, mas também porque não houve queda de consumo. As pessoas, eu tenho conversado com comerciantes aqui da região, com rede de supermercado, pelo contrário, o consumo de açúcar aumentou. Não sei se o pessoal está em casa, está comendo mais açúcar, porque não é só o açúcar que a gente coloca no café ou no suco. É açúcar no biscoito, é açúcar no sorvete, é açúcar no refrigerante, é açúcar em tudo, bolo, tudo leva açúcar, né? E acaba que esse consumo não caiu, pelo contrário, ele aumentou, e com isso, os dois pontos. O consumo, ele não caiu. Mercado internacional aquecido. Né? Nós tivemos quebra de safra na Índia e na Tailândia, que é o primeiro e terceiro maiores produtores, respectivamente. O Brasil é o segundo maior produtor de açúcar do mundo. Então, nós estamos aí com o mercado internacional aquecido por questão de oferta, o mercado nacional aquecido porque a demanda, o consumo não caiu. Então, nós estamos com um preço bom hoje no açúcar, fazendo com que a safra nossa na Coagro seja mais açucareira. E eu trago aqui uma boa notícia para o produtor de cana, que o preço do etanol também está se recuperando, de forma lenta, mas está se recuperando. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, a reabertura do processo da questão do isolamento social está acontecendo de forma gradativa, lenta, mas as pessoas estão saindo mais, consumindo combustível, etanol, então os preços estão recuperando, fazendo com que o preço da cana também, que é formada pelo preço do açúcar e do etanol, melhore, trazendo uma remuneração melhor ao produtor de cana. Tá certo? Arnaldo, podemos fazer um intervalo? Você tem mais alguma questão? Sim, perfeitamente. Tem só se você permitir, tem só
Deixa eu achar aqui uma mensagem aqui com várias perguntas do Alexandre Buchaú, doutor Frederico. Ele diz aqui qual a razão para a redução na área plantada, o que falta para melhorar a nossa produtividade, toneladas por hectare, né? E ele faz mais duas perguntas. Qual a razão para os atrasos históricos também no pagamento aos fornecedores? E existe perspectiva quanto ao fornecimento direto, essa aqui é muito boa, também, direto das usinas aos postos de combustíveis? Bom, vamos lá, se eu lembro as 4 perguntas, né? A questão da produção, você vai me ajudando aí. A questão da produção na região, que eu já abordei, que muita gente fala que a região não usa tecnologia e que a região é atrasada, não tem nada disso. O problema da nossa região é climático, tá certo? Aí vem a pergunta também, por que não usa irrigação? A irrigação, ela não é barata. Outros estados produtores praticamente não usam. São Paulo, que é o maior produtor, responde por quase 70% da produção do Centro-Sul, ela não usa irrigação. Então, a gente, para competir com São Paulo, teria que ter irrigação, ou seja, para atingir as produtividades que hoje se tem em São Paulo, nós teríamos que ter irrigação. Por outro lado, a irrigação é muito cara. Tá? Não só o investimento, mas também a manutenção dessa irrigação, ou com óleo diesel nos motores, ou com energia elétrica, mão de obra, ela é cara, com que faz com que o nosso custo de produção aumente muito e a gente acaba não competindo com São Paulo. São Paulo consegue colocar aqui na nossa região etanol e açúcar, às vezes, mais barato que a gente consegue produzir. Então, respondendo a questão da produção nossa, ela não é melhor, principalmente por questões climáticas, tá certo? A energia teria que ser subsidiada, a gente teria que ter algum incentivo por parte, principalmente do governo federal, para ter irrigação, como tem no Nordeste. Nós temos no Nordeste produtores lá que têm irrigação, que parte dessa energia que é usada na irrigação é subsidiada pelo governo. A outra pergunta que ele fez sobre isso existe uma lei uma lei ou uma tentativa de encaixar a nossa região lá no clima semiárido, né? Ou árido, que o deputado o deputado Vladimir sim, é importante, a gente busca isso há muitos anos, tá certo? Nós tivemos, inclusive, junto com o deputado Vladimir, com o Tito Nojosa, que é o presidente da Flucan, nós estivemos lá com a ministra Tereza Cristina, conversamos direto com ela, está tramitando um projeto na Câmara Federal, mas não é muito fácil, Nogueira, para conseguir, apesar de tecnicamente estar aprovado pelo ENF, pela Universidade Rural do Rio de Janeiro, que o clima nosso é um clima complexo, né, passando muitas vezes por um clima semiárido, mas não é muito fácil aprovar isso, porque o Nordeste, que tem diversos benefícios fiscais, benefícios de incentivo, a fatia do bolo desse benefício, ela vai ter que ser dividida. O benefício não vai aumentar. Então, você imagina uma pizza que você tem que tirar mais uma fatia para o estado do Rio. É a mesma coisa dos royalties. Isso, exatamente. A disputa por esse dinheiro, que é hoje todo direcionado para o Nordeste, acontece. A outra pergunta aqui, o atraso dos fornecedores e para fechar o combustível, né, o fornecimento direto aos postos. Sim. Bom, atraso, veja bem, a região, como você mesmo disse no início do programa, tinha 17 usinas, né? Hoje nós temos 2. As 2 estão aí voltando numa condição melhor nos últimos 2 anos, melhorando a sua produção, a sua remuneração, fazendo com que os produtores também tenham remuneração melhor. O nosso lema, Nogueira, da Coagro, muita gente perguntou por que a Coagro se manteve, já vamos fazer agora 18 anos em atividade, né? Não são 18 dias nem 18 meses, são 18 anos. Muita gente perguntou, Frederico, qual é o segredo da Coagro? O segredo é pagamento em dia. Sempre foi nosso lema, sempre foi o que é obrigação, tá certo? A gente tem pagar saiu aqui. Pagar em dia é obrigação. Nós tivemos isso como também uma obrigação nossa e que trouxe uma confiança do nosso produtor. Claro que na mudança de São José para Sapucaia nós tivemos muitos problemas,
onde, inclusive, naquele ano de 2015, foi a maior seca do século registrada na nossa região. Nós tivemos, para você ter ideia, nós saímos de uma produção topada ali em 900 mil toneladas de cana, na São José, e fomos passar para o Caimo em 380, onde a gente tinha que dobrar um terço do que tinha morrido na usina menor, que era São José. Tá certo? Então, ali nós passamos por dificuldade, mas graças a Deus e graças aos esforços dos nossos produtores, nossos colaboradores, a Coagro hoje está numa condição bem melhor para manter a atividade e crescer com investimento. A pergunta ainda sobre a questão de venda do etanol para posto. Hoje é proibido, tá certo? Nós temos uma legislação federal onde é crime, né? É crime se eu vender direto para o posto de gasolina. O que é um absurdo. Isso é um monopólio, um oligopólio das companhias distribuidoras, onde eu tenho que vender o álcool para elas. Pra você ter ideia, o álcool vai para o Rio de Janeiro, tá certo? Para Duque de Caxias. Vamos lá, faz de conta que tem um posto em frente à usina. Esse álcool tem que sair daqui, ir para o Rio de Janeiro, descarregar na base lá da distribuidora, carregar de novo num caminhão para voltar aqui para o posto em Campo. Então, é um absurdo que acontece isso no Brasil todo. É o chamado passeio do álcool. Tá? Esse álcool fica passeando os caminhões para baixo e para cima. Não tem sentido nenhum. Existe hoje um projeto de lei tramitando na Câmara Federal, mas o que a gente vê é um lobby muito forte das distribuidoras para que não seja aprovado, né? O benefício da venda direta do etanol, venda direta para posto, são vários. Além da questão de melhorar a remuneração da indústria e, consequentemente, melhorar a remuneração do produtor, tá certo? Porque eu ia conseguir vender um álcool preço melhor, também ia diminuir o preço para o consumidor. Ou seja, o consumidor hoje, você que abastece seu carro com etanol, carro flex hoje, você paga um valor absurdo porque esse álcool fica passeando. Esse álcool ele tem uma despesa de logística, de transporte que não deveria existir, né? Ele sai daqui, ele roda no mínimo 600 quilômetros, né, para ir voltar de Duque de Caxias, onde era grande parte da base da distribuidora, para voltar para aqui para a nossa região ou para espalhar pelo Brasil todo. Esse álcool fica passeando em cima de caminhões e quem ganha com isso é a distribuidora. Perde as usinas, perde o produtor de cana e perde o consumidor final. Okay. Nogueira. Sim. Já são 8h43, já estaria na hora de a gente estar terminando o programa, na verdade. Eu sugiro a gente só dar uma esticada até umas 8h50 e encerrar já, prorrogar esse bloco. Pode ser. Se você então, tá certo. Então, que a gente muda o tema também, você que manda. Isso. Já vamos falar aqui sobre a questão. Vamos falar, Frederico, sobre a questão do Hospital dos Plantadores de Cana. Né, nós vivemos em meio a uma pandemia, uma polêmica gigantesca com relação ao hospital de campanha, agora com essa intervenção do governo do estado que assumiu o compromisso dificílimo de concluir essa obra aqui em Campos e colocar em funcionamento. E aí eu até fiz um questionamento no primeiro bloco, se o governo do estado teria condições de concluir e começar, porque não ele começou ao invés de contratar uma OS, né? Mas você é diretor do Hospital dos Plantadores de Cana e como outros filantrópicos daqui, qual seria a disponibilidade dos hospitais de Campos, dessa rede que já é contratualizada ao município, de atender nesses casos do Covid-19? Bom, Arnaldo, antes de entrar na sua pergunta propriamente dita, eu queria dizer que Campos, eu inclusive falei isso com a Luísa Abreu, tive a oportunidade alguns dias atrás, na verdade mais de um mês atrás, bater um papo com ele sobre isso. Campos é uma cidade privilegiada em termos de leitos hospitalares, tá certo? Nós temos aqui hoje não só os hospitais públicos, né? Ferreira Machado, HGG, Hospital São José, temos 4 hospitais filantrópicos, Santa Casa, Beneficência, Álvaro Alvim, Plantadores, tem o hospital da rede privada, no caso do Hospital Doutor Beda e outros hospitais. Então, Campos, em termos de número de leitos, é uma cidade privilegiada. Hoje eu sou presidente do sindicato dos hospitais
e Clínica de Saúde do Norte Fluminense. Com muito orgulho, eu fui conduzido ano passado para ocupar esse cargo, e nós tivemos reuniões diversas vezes com os hospitais, e nós, os hospitais filantrópicos e os hospitais particulares também, chegaram a ofertar para o Estado leitos de UTI para atender o Covid-19. Nos foi indagado pela Secretaria Estadual de Saúde, nós respondemos, todos os hospitais responderam, cada um respondeu, né, mandando um ofício para a Secretaria Estadual de Saúde, ofertando leitos de UTI para atender Covid-19. Repito, todos os hospitais ofertaram, todos, sem exceção, uns oferecendo 10 leitos, outros com 15, 20, etc. Infelizmente, e para nossa surpresa, não nos foi respondido pela Secretaria Estadual, e veio essa questão do hospital de campanha, tá certo? O hospital esse que é público e notório, que talvez nem fique pronto, a pandemia acaba, se Deus quiser, né? A gente espera aí que acabe e esse hospital nem seja usado. Também queria aqui destacar, nós já tivemos, não vou chamar de embate, mas tivemos aí diversos problemas com a Prefeitura de Campos de pagamento dos repasses, pagamento da questão dos contratualizados, mas é importante destacar que a Prefeitura tomou iniciativa rápida, tá certo? Aquela questão da abertura ali na beneficência, dos leitos de UTI, foi muito importante. Eu queria aqui deixar um parabéns ao prefeito, Rafael Diniz, que partiu na frente, não esperou pelo Estado, tá certo? Isso aí, com certeza, foram salvas muitas vidas com aquela atitude ali. E reabriu esses leitos, a beneficência ofertou, hospitais filantrópicos sempre chegando aí junto com as questões municipais, necessidade do município, e isso foi uma coisa muito importante para a nossa cidade e região. Agora, veja bem, o que nós solicitamos, os hospitais solicitaram, equipamentos que nós não tínhamos, as UTIs nossas, elas vivem praticamente cheias, inclusive eu levantei isso com o próprio Luiz Abreu, as UTIs têm uma taxa de ocupação ali na ordem das UTIs, as UTIs que existem, né, de 80% a 90%, ou seja, teriam que nos ceder equipamentos, espaço físico nós temos, nós contrataríamos mais profissionais, tá certo? E com certeza, Arnaldo e Cláudio, com certeza ia ficar muito mais barato do que eles estão fazendo aí as provas de campanha. Eu não vou ser leviano aqui de falar percentual, tá certo? Mas o que a gente tinha proposto, quando eu falo a gente, são os hospitais filantrópicos, é nada mais do que receber por um leito de UTI. Ponto. Os equipamentos, inclusive, que seriam cedidos para nós, ou por comodato, ou até mesmo vendidos para o hospital, né? Teria o tempo que nós estamos parados, a verdade é essa, tentando montar esse hospital de campanha, nós teríamos equipado os hospitais. Nós temos um hospital filantrópico em Campos que tem um andar inteiro fechado e poderia estar sendo ali colocado leitos de UTI, leitos de própria... Porque a gente pensa no Covid-19 e pensa logo na UTI. Mas não é só UTI, tem um leito de clínica médica, tá certo? Eu vou falar especificamente dos plantadores. Nós hoje temos lá 50 leitos de UTI neonatal, tá? 20 leitos de UTI de adulto, e nós ofertamos mais 10 leitos para o Estado. E poderia estar aberto hoje. Os hospitais tinham um planejamento, têm um planejamento, como foi feito, repito, muito bem feito na Beneficência Portuguesa, uma parceria com a Prefeitura, eu diria até de aplauso que foi feito ali, onde separou, né, onde é dada a entrada hoje no paciente com Covid, é separado do hospital, ou seja, separado de outra ala do hospital para evitar qualquer tipo de problema de contaminação. Então, isso todos os hospitais poderiam fazer, os hospitais de Campos teriam condições de fazer isso. Mas, infelizmente, optaram por esse hospital de campanha, que a gente torce aqui para que não seja preciso abrir, né, que a pandemia acabe e que se resolva o problema, mas o fato é que é lamentável isso que aconteceu na nossa região. Se Arnaldo me permitir, não é momento de graça, e acho que Arnaldo também, que o Frederico também concorda, né? Mas tirando a parte da piada,
mas é realmente isso que aconteceu, se vocês me permitem. Tem uma piadazinha da política brasileira que o candidato chega em determinado lugar e promete a tão sonhada ponte, eu vou construir. Aí o cara chega por trás dele e fala assim, mas fulano, aqui não tem nem rio, mas antes eu vou mandar fazer o rio. Quer dizer, tá nessa mesma situação, a gente já tinha tudo pronto, quer dizer, o cara tá, né? Tá tipo aqueles sheiks árabes lá, aquela coisa toda que eles, do deserto, que eles mandam fazer rio e tudo mais, né? Só que lá a coisa é diferente. É lamentável essa questão do hospital e há uma aposta hoje grande, infelizmente, de não sair e complicar toda a rede. Esse aqui é o problema. Arnaldo. Não, eu só queria ver com o Frederico, a gente estava falando sobre a questão dos hospitais, e lá atrás a Beneficência Portuguesa chegou a fechar a maternidade por um período, né? Chegou a anunciar o fechamento da maternidade, mais um dos hospitais filantrópicos aqui do município. Ficaria somente, né, para plantadores de cana para atender toda a região, não só o município, né, porque é porta aberta. Como que você viu esse movimento e até mesmo a retomada da maternidade da beneficência? Isso auxilia o Hospital dos Plantadores de alguma forma? Arnaldo, Campos, hoje, só os plantadores fazem em torno de 300 partos por mês. Tá? Com o fechamento lá da maternidade, da maternidade da beneficência, nós contratamos equipe, a Secretaria de Saúde Municipal, a Cíntia, né, que é a secretária municipal de saúde, nos procurou, preocupada que a rede pública não tem maternidade, os filantrópicos que atendem, então nós aumentamos a equipe e ficamos ali, se eu não me engano, durante um período de 15 a 18 dias, atendendo todas as demandas. Nós chegamos a ter ali quase 20 partos por dia, tá certo? 20 partos por dia só nos plantadores. Você imagina, quase uma criança por hora nascendo. Graças a Deus e graças aos nossos funcionários, nossos profissionais médicos, não tivemos nenhuma intercorrência, correu tudo bem, mas eu acho que tem espaço, sim, para as duas maternidades, haja vista até porque essas maternidades não atendem só Campos, atendem a região, tá certo? Por muitas vezes, no caso dos plantadores, nós somos referência de alto risco. Nós hoje fazemos parte de um programa chamado Rede Cegonha, é um programa federal. Nós temos o banco de leite, nós temos 50 leitos de UTI neonatal, nós temos 9 leitos de UTI só para atender mulheres grávidas, né? Então, como maternidade de alto risco, os plantadores atendem toda a região norte fluminense, repito, não é só Campos. Então, é importante que a Beneficência tenha conseguido reabrir a maternidade e tem espaço para crescer. Nós estamos investindo hoje no hospital, reabrindo diversas áreas, principalmente ali na parte ambulatorial. Nós fizemos um centro médico novo para atender a população e por muitas vezes as pessoas chegam lá e que me deixam muito feliz, que perguntam onde é que é o SUS, eu falo, não, o SUS é aqui. O pessoal acha que é área particular, não é? Hoje 97% do atendimento dos plantadores é SUS, tá certo? E o nosso foco, estamos adquirindo agora um tomógrafo, mais um tomógrafo para a região, para atender o público. Então, o trabalho que a gente faz nos plantadores é um trabalho muito gratificante e nesses 7 anos, quase 8 anos que a gente está lá, o hospital, com muito orgulho, eu digo que melhorou muito, né, para atendimento à população carente. E eu gostaria de aproveitar aqui a oportunidade, a grande audiência da rádio, da Folha FM, para agradecer aos nossos funcionários. Tá? O hospital passa por uma crise financeira, que a gente está com um problema de recebimento da prefeitura, de repasse municipal. Nós estamos com o salário atrasado, mas hora nenhuma, Arnaldo, Nogueira e ouvintes, hora nenhuma nós tivemos qualquer tipo de movimento grevista por parte dos nossos funcionários. Ficaram com 4 meses de salário atrasados, por falta de repasse do recurso municipal. O federal está em dia, mas 60% da nossa receita é municipal, chegando tem mês que 70% da receita é municipal, e os funcionários, hora nenhuma, repito,
deixaram de trabalhar, de se dedicar. Temos uma ala lá reservada para grávida com Covid, tá certo? Nós fizemos isso. Então, os funcionários estão na linha de frente, mesmo com a pandemia, chegaram junto e estão muito firmes no propósito de atender a população carente do nosso município, nossa região, com a maior dedicação do mundo, como se estivesse com o salário em dia. Então, gostaria de destacar isso aqui, é uma coisa muito importante, a dedicação, eu diria, de coração mesmo. Se vocês andarem no hospital comigo, vocês vão ver que são pessoas que fazem aquilo ali por amor, claro que precisam trabalhar, precisam receber, são pais, mães de família que precisam de salário, mas junto com isso, ou até mais do que isso, eles têm uma dedicação imensa ao hospital e, consequentemente, à população que tanto precisa do HPC. Eu gostaria de deixar em público meu agradecimento a esses profissionais que estão ali na linha de frente, encarando toda essa problemática, repito, infelizmente, com o salário atrasado. Isso, Frederico, são quantas folhas que estão em atraso hoje e a questão do repasse, como que está? O quão está atrasado? Nós hoje temos para receber com a prefeitura, eu vou falar em termos de valores, algo em torno de 5 milhões de reais da atual gestão, tá certo? São valores lá de agosto, setembro, outubro do ano passado. Nós temos da gestão passada 5 milhões e meio. Então nós estamos aí hoje, se a prefeitura nos pagasse tanto da gestão passada como da gestão atual, em torno de 10 milhões de reais. E eu devo aos funcionários hoje em torno de 6 milhões de reais de pagamentos. São 2 13º e uma folha corrente do mês passado. Então são 3 folhas que eu devo, 2 13º e uma folha corrente. Então o que é importante, existe uma ação na justiça, se o Hospital dos Plantadores recebesse tudo que a prefeitura nos deve, eu pagaria todos os funcionários, ainda sobraria dinheiro para investir no hospital. Né? Essa é a conta que a gente faz. Falar o hospital está em dificuldade, sim. Só que se a gente receber tudo que a gente tem com a prefeitura, eu repito, pague-se todos os valores que a gente deve aos funcionários e sobra dinheiro para equipar o hospital, para melhorar o hospital, para atender a população, que eu repito, 97% a gente atende ao SUS. Nosso faturamento hoje, 97% é atendimento ao SUS, que é a população carente do nosso município. Ok, Nogueira, já são quase 9 horas, né? É com você. Não, tá ótimo. Se explorar aí, doutor Frederico, tem assunto para mais uma semana. Eu falei aqui na semana passada com a Aloysio, tem que ter entrevista que vai ser igual aquele sistema Netflix, vai ter que ser em série. Primeiro episódio, segundo episódio, enfim. E o doutor Frederico é isso. Agora é presidente da Coagro, presidente do diretor do Hospital Plantadores de Cana. Só para ter uma ideia, doutor Frederico, quantos funcionários tem o Hospital Plantadores? E ainda é presidente do Sindicato dos Hospitais, né? O negócio eu era presidente do Sindicato das Indústrias também, mas eu pedi para sair, porque estava me complicando um pouquinho. Aí eu saí da presidência do sindicato, o Geraldo Coutinho reassumiu lá a presidência do Sindicato das Indústrias, na Feijão, e hoje eu sou o presidente do Sindicato dos Hospitais. Na verdade, entre médicos e profissionais que não são médicos, são 700 funcionários, 700 colaboradores, né, entre médicos e funcionários. Então, são 700 pessoas que se dedicam ali de forma, repito, muito exemplar. É uma coisa que deixa a gente não orgulhoso tivesse salário em dia, todo mundo feliz, pagamento, mas deixa a gente orgulhoso de estar à frente da instituição que tem pessoas que se dedicam ali de corpo e alma, tá certo? Então, são 700 famílias que dependem do hospital e que o hospital hoje é muito importante para a nossa região, repito, como uma maternidade de alto risco, onde nós temos ali hoje, se você for lá nos visitar, pelo menos 40, 50 bebês prematuros, né, sendo atendidos ali de forma bastante eficaz por nossos profissionais. Só para fechar, se hoje, quarta-feira, dia 3, o governo do estado procurar o plantadores de cana, para fazer
pedindo então os 10 UTIs, é possível o hospital fornecer esse espaço? É possível, meu Deus. Agora, nós temos que ter responsabilidade, como eu falei, nós precisamos equipar o hospital, tá certo? Nós não temos hoje respiradores, leitos de UTI. O que nós temos lá, por exemplo, nós temos 20 leitos de UTI de adulto com 17 respiradores. Como eu disse anteriormente, esses leitos ficam com 80% ou 90% de taxa de ocupação. Então, nós teremos que separar uma ala, que existe essa ala lá, no nosso caso, para abrir esses 10 leitos. Só que nós precisaríamos receber equipamentos. Profissionais, rapidamente a gente conseguiria montar a equipe, não vejo dificuldade nisso. Agora, precisava receber os equipamentos para montar essa ala, como os outros hospitais também. No caso da Beneficência, foi um pouco diferente, porque eles já tinham os equipamentos lá, né? Eles fizeram um acordo com a prefeitura, um convênio, para atender os pacientes do Covid, que está funcionando muito bem, repito, mas eles já tinham esses equipamentos que facilitou a abertura na Beneficência. No caso da Santa Casa, Álvaro Alvim e Plantadores, nós teríamos que receber ou de forma consignada, acomodada, de alguma forma, ou a gente até adquirir, abater no valor que nós íamos receber por esses leitos de UTI, receber esses equipamentos para montar as UTIs. Só para o ouvinte entender. Sim. Todo o dinheiro que supostamente está sendo gasto, quando eu falo supostamente, porque houve denúncia de superfaturamento, né? Para montar ali a tenda, fazer estrutura, né, elétrica, fazer estrutura hidráulica, fazer uma estrutura enorme nesse hospital de campanha. Os hospitais aqui já tinham essa estrutura. Né? O valor que seria gasto seria infinitamente menor, porque nós só íamos precisar do equipamento. A estrutura de oxigênio, ar-condicionado, elétrica, hidráulica, nós já temos tudo. O hospital é o que ele sabe fazer, né? É atender. Então, infelizmente, houve essa opção pelo hospital de campanha, que poderia, inclusive, né, esses equipamentos, Arnaldo, ficar aqui na região. Claro. Tá certo? O Estado doava isso. Ia resolver de forma definitiva problemas de UTI na região. Né? A hora que a pandemia passasse, esses equipamentos, repito, poderiam ser adquiridos pelos hospitais, não estou falando nada para deixar nada de graça, tá certo? E resolvia definitivamente a questão de necessidade de UTI, não só no município de Campos, mas para o Norte Fluminense todo. Como o Campos sendo um polo de saúde da nossa região. Doutor, eu quero agradecer da minha parte ao senhor muito mais uma vez a presença aqui hoje nesse sistema de videoconferência, e a gente sempre anuncia que da próxima a gente vai estar aqui junto presencial, se Deus quiser. Obrigado aí pela presença do senhor mais uma vez, um bom dia aí e aproveita para se cuidar aí, que o senhor trabalha nessa área complicada, tanto na usina, um pouco menos, mas aqui no hospital também tem que ter cuidado. Eu que agradeço muito, Cláudio, Arnaldo, obrigado pela oportunidade. Né? Sou um ouvinte assíduo do programa, né? Às vezes quando a gente sai mais cedo, eu escuto no Spotify ou no Facebook. O programa é um sucesso, né? A gente vê que não só um sucesso pela audiência, mas a qualidade das entrevistas, dos entrevistados. Deixo aqui o parabéns para toda a diretoria da Folha, né? Luiz, Dona Diva, Cristiana. A gente vê que a Folha, mesmo nessa questão de pandemia, como tem sido útil. Esse dia mesmo eu falei com a Luísa, as entrevistas na área médica, trazendo informação, trazendo principalmente, né, ao ouvinte de rádio, que a gente sabe que é um ouvinte que às vezes não tem acesso ali, por muitas vezes, a muita informação, mas esse pessoal traz a informação técnica de forma clara para a população, e o que vocês estão fazendo é um serviço de utilidade pública, né? Por muitas vezes é um serviço que ajuda a população nesse combate ao Covid, no combate à pandemia. Então, deixo aqui meus parabéns para vocês, para todo o Grupo Folha da Manhã, e obrigado pela oportunidade. A gente que agradece, doutor. Até a próxima. A próxima que não deve ser tão longe, né? Que assunto a gente sempre tem para conversar.
Só para encerrar, se for falar de hospital, a gente precisa de mais 2 horas aqui para conversar. É verdade. Como a gente fala lá na roça, tem assunto para mais de metro. Mais de metro. Um abraço, doutor. Bom dia. Obrigado. Um abraço da família. Bom dia a todos os ouvintes. Obrigado. Arnaldo, fechamos por aqui, 9h05. Muito boa entrevista com o doutor Frederico, como sempre, né? E a gente espera que tenha surtido aí os efeitos, né, que os ouvintes esperam também. Beleza, então a gente volta amanhã a partir das 7, Nogueira, se Deus quiser. Amanhã a partir das 7, então. Bom dia aí e vamos acompanhar hoje o desenrolar aí, naturalmente por sua cobertura, pela equipe da Folha, sobre essa questão do hospital de campanha. O bolão de aposta está cada vez maior entre a ponte e o hospital. É lamentável esse tipo de piada nesse momento, mas já não se tem esperança mais por boa parte da população desse hospital sair. É muito triste, muito lamentável. É muito lamentável. Arnaldo, e acrescentando uma pitada aí mais de um ingrediente a mais, a equipe de técnicos do TCE, Tribunal de Contas do Estado, encontrou aí uma falha entre as 7, né, falhas lá do governo, ou erros de investimento, teve o descumprimento do investimento mínimo na área da saúde no estado do Rio. Sim, isso a gente conversou ontem, né? São os mínimos constitucionais. E o Witzel, como eu te falei, desde a posse dele em 1º de janeiro de 2019, a posse dia 1º, mas na transmissão da faixa no dia 2 de janeiro de 2019, que eu estive no Guanabara, ele já tomou posse dizendo que não teria como cumprir os mínimos constitucionais. Então, já começou avisando que não teria como. É difícil. Mas ele pode chegar a reverter esse jogo na Alerj, mas a situação política dele não é das melhores hoje para reverter nenhuma condenação. Né? Você viu o Graciliano falando ontem? Não. Que ele andou dando a declaração que deputado é igual o Jujuba. Você compra em qualquer esquina. Aí, ó. Olha o movimento aí. Eu tô medindo o índice de isolamento pela sua participação. O negócio hoje tá tenso aí. Hoje, agora é ambulância, pelo menos, chegando aqui pro Pedro, aqui do lado. Tô ouvindo. Um grande abraço, Arnaldo. Bom dia pra você. São as motos. As motos são as que mais incomodam. Mas hoje teve buzina aberta. Hoje o movimento tá grande. Então tá certo, Nogueira, bom dia, até amanhã se Deus quiser, obrigado Frederico, até a próxima, um abraço. Até mais, bom dia aí, doutor Frederico, obrigado, e a hora que acabar nós vamos fazer o feijão gordo, hein, tá prometido, se Deus quiser. Enquanto isso vamos engordando nós com esse negócio de home office aí, que esse negócio tá bravo. Gente, são 9h08, este foi o Folha no Ar, primeira edição, a gente encerra por aqui, agradecendo aí a você, sua paciência e audiência. Amanhã às 7 da manhã estaremos de volta no oferecimento da Clínica Proteus e dos laboratórios Plínio Bacelar.